Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula, nessa recapitulação, né, nós vamos falar sobre a parte de funções. Quando a gente está começando a trabalhar com desenvolvimento de código, muitas vezes a gente faz códigos pequenos, né? Com 10, 20, 30 linhas. Mas se a gente pensar no mercado de trabalho, ou até mesmo problemas mais complexos, a gente acaba subindo essas linhas, né, para um nível muito alto, para 100, até milhares de linhas. E no caso, muitas vezes algumas funcionalidades se repetem. Pense comigo num programa, por exemplo, de calcular média. Imagina se para cada aluno eu tivesse que colocar uma média, né? Eu tivesse que repetir esse código. Ia ficar muito extenso o código, sendo que não há necessidade. Então, para isso que nós temos as funções. Para funcionalidades que se repetem, a gente cria funções e assim a gente bloca o nosso código. E cada pedaço de bloco desse vai fazer a sua solução especializada. Então, a gente acaba organizando e trazendo clareza para o código. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente vá aos slides, e eu falo um pouco mais sobre esse tipo das funções, né? As funções, então, nós temos uma ideia de criar um programa em blocos, que vem de uma técnica de algoritmos que a gente chama de dividir para conquistar. Por que para dividir para conquistar? Pense, eu tenho um problema grande, tá bem? E nesse problema grande, eu vou, então, subdividi-lo em subprogramas. Cada subprograma vai dar uma solução. E na hora que eu juntar todas essas soluções, eu tenho a solução completa. Então, por isso que é dividir para conquistar. Tá bem? Então, a funcionalidade, além de trazer clareza para o nosso código, ela é muito importante porque ela, então, pega um problema grande e divide em problemas pequenos. Isso é melhor computacionalmente falando. Nós temos também a parte que é muito mais fácil você achar um erro em funções. Pense só que você tem um programa com 100 funções e você sabe que quando você aciona aquela função, está dando um erro específico. É muito mais fácil do que você percorrer todas as linhas no código. Então, as funções, elas são necessárias em diversas linguagens, tá? Para que a gente traga, então, clareza ao código, também trazemos essa dividir para conquistar, que é um elemento muito interessante, principalmente em determinados algoritmos. Além das funções, nós podemos ter as funções recursivas, que são, no caso, nós chamar a função que chama ela mesma, tá bem? A função recursiva, então, é quando ela propriamente se invoca. Aqui eu trouxe um código, tá? Ele tá mais parecido com a linguagem C. Então, reparem que eu tenho meu void main, que é uma função, e dentro dela eu chamo a função recursiva. E quando eu passo para função recursiva, eu tenho seus comandos, mas dentro dela eu tenho a chamada dela mesma. Ela chama a si própria, tá bem? Quando a gente fala em função recursiva, é muito importante que a gente pense num ponto de parada. Porque pense só, se eu não tiver uma parada, a função ficar chamando ela mesma, isso vai dar um loop infinito. Então, é importante, se um dia você criar uma função recursiva, também crie, no caso, um ponto de parada, tá bem? Porque senão vai gerar esse loop que eu comentei. A função recursiva, então, ela vai abrir todo o leque de opção dela e quando ela chegar no ponto de parada, ela vai acabar resolvendo os problemas anteriores, tá? E assim ela vai dando a solução para o problema que a chamou. Para que você entenda melhor, eu trouxe o seguinte exemplo. Reparem que a minha instância 1 é a minha primeira vez que eu chamo a minha função, tá bem? E essa função vai chamar ela mesma, então vai abrir uma segunda instância dela. A segunda instância vai chamar novamente e eu vou ter uma terceira instância. Mas repare que nessa instância eu tenho um ponto de parada. Então ali eu cheguei no ponto que eu não chamo mais minha função porque eu já cumpri algum tipo de determinação lá dentro, tá bem? Então, como eu já tive esse ponto de parada, eu vou abrir, eu vou, no caso, resolver a minha instância 3 e vou voltar esse resultado da solução dessa função para a minha instância 2. E a minha instância 2 vai pegar esse resultado, resolver ela e voltar à instância 1. E assim, sucessivamente, até chegar no problema que a criou, tá bem? Então, a gente viu aqui toda essa parte de função, você entendeu que a função ela é importantíssima para quando a gente está criando código,
porque além de trazer uma clareza para o código, ela também subdivide um problema grande em problemas menores, tá bem? E assim a gente também não precisa fazer a repetição de código. E também a parte de funções recursivas que são importantes, tá? Mas também que a gente tem que tomar todo esse cuidado em ter um ponto de parada para que ela consiga terminar. Esse foi então o nosso recapitulando sobre funções. Onde tu deixou a Peppa sair na só lá fora, não foi? Não, aí vai pegar as dentro ali. Mas toda vez tu faz com precoce mesmo.
Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa pequena explicação que eu trouxe para você para anteceder a nossa aula de linguagem de programação. Quando a gente fala de linguagem de programação, cada linguagem, obviamente, tem suas características, cada linguagem tem um potencial, mas alguns conceitos são inerentes a todas elas. Por isso que eu gravei esses vídeos para trazer esses conceitos para você, ou para que você tenha conhecimento deles, ou até mesmo para que você relembre, tá bem? O primeiro conceito que eu trouxe na aula de hoje é sobre algoritmos em geral. Por quê? Porque é importante que você compreenda o que é um algoritmo, quais são os seus fundamentos e também alguns tipos de elementos que são importantes em todas as linguagens, tá bem? Então, a gente vai iniciar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? E aqui a gente vai, então, iniciar falando sobre algoritmos. O que é um algoritmo? É, então, uma sequência ordenada de passos que devem ser seguidas para realizar uma tarefa. Quando a gente pensa em algoritmo, ele pode ser utilizado em diversos campos, né, da nossa vida, mas principalmente em linguagem de programação. Quando a gente está desenvolvendo um software, um programa de computador, a gente segue um algoritmo. E olha só a imagem que eu trouxe. A gente tem passos a serem seguidos, tá bem? A gente tem a entrada de dados, nós temos o processamento, a saída. Então, na entrada de dados, você vai estar querendo receber algum valor. Geralmente, quando a gente desenvolve algum programa, esses valores podem ser requeridos pelo usuário, tá bem? O usuário pode ali inserir um valor. E com esses dados que a gente tem de entrada, nós fazemos então um processamento. É ali que nós manipulamos esse dado e chegamos a um valor. Esse valor é o valor de saída, né? Ou valores de saída, não necessariamente precisa ser somente um. Então, na saída também a gente pode apresentar para o usuário. Por que eu trouxe falando de algoritmo? Porque todo programa de computador que nós fazemos é um algoritmo. Ele tem sempre uma entrada de dados, mesmo que não seja utilizada não seja pedida, né, ao usuário, o nosso programador tem que ter os dados de início, a gente tem o processamento e no final a gente vai ter um resultado final. É importante seguir algumas diretrizes para elaborar algoritmos, tá bem? Que são os passos finitos. No caso, então, a gente não pode ter um algoritmo, nem um programa de computador com passos infinitos. Ele não pode ser redundante, tá? A gente tem, então, ter o seu processamento ali muito bem elaborado, sem ter funções, sem ter algum tipo de programação ali que seja redundante, sem subjetividade e deve ser claro e objetivo, tá bem? Então, reparem que o algoritmo, nós temos como se fosse uma receita de bolo. Nós temos toda a entrada, o processamento, a saída, e ela deve ser o mais claro possível, não ser redundante, tá bem? Ter uma quantidade de passos finitos. Então, essa é a parte do algoritmo. Quando a gente começa a aprender o que é um algoritmo, nós vemos algumas formas de expressá-los de alguma maneira. A forma mais comum de expressá-lo é a parte de fluxograma, tá vendo? Que é essa que eu trouxe elaborada aqui nos slides. Eu não estou com o intuito de mostrar para você o que significa cada elemento, só para que você entenda um algoritmo descrito dessa forma, que é o fluxograma. Então, repare que nesse fluxograma é um fluxograma super simples, está reduzido, de cálculo de média. Então, nós temos um início, que é essa parte da gente, então, entrar com os dados. Depois das notas, né, depois da nota 1, nota 2 sendo inserida, nós vamos fazer o processamento, que é a média, e após a média, nós vamos, então, partir para uma decisão e mostrar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Né? Então, essa é uma forma de mostrar um algoritmo. A outra forma de mostrar um algoritmo, que também é muito usada e é bem próxima de linguagem de programação, é a questão da gente ter, então, um pseudocódigo. Reparem aqui que no pseudocódigo nós temos o nome, né, do nosso algoritmo, que nesse caso é cálculo de média, temos as variáveis, que são os nossos valores, tá, que vão guardar elementos ou que vão ter algum valor atribuídos a ela, e depois nós temos o início. Nesse início e nesse fim de algoritmo, nós temos, então, toda a parte do processamento, toda a parte que a gente consegue, então, fazer o processamento e depois mostrar
usuário. Essa no caso aqui, essa média. O pseudocódigo, ele é muito mais próximo de uma linguagem de programação que um fluxograma. Mas o fluxograma, muitas vezes, é importante para quem está iniciando na programação, colocar as ideias em ordem, saber qual vai ser o próximo passo, tá? Qual é o próximo processamento. Então, por isso que eu trouxe tanto o pseudocódigo, né, que é algo próximo já de uma linguagem de programação, é mais estruturado. Eu também trouxe o fluxograma para que você também compreenda ali como que é uma montagem, né, de um fluxograma para um programa de computador. O último tema que eu trouxe nessa revisão para você foi a parte de variáveis e tipos. Algumas linguagens, né, a maioria delas, a gente tem as variáveis. As variáveis são o quê? São um lugar para armazenar conteúdo. Então, você pode ter variável que vai armazenar nome, telefone, endereço, idade. Cada variável vai ter o seu tipo correspondente. Por que isso? Porque muitas vezes as linguagens precisam dessa declaração para que ele compreenda. Olha, a idade ela vai ser de um tipo inteiro. Então a gente vai saber que quando a gente tiver a idade, a gente vai declarar um valor ali numérico, de 0 a 100, etc. Tá bem? Já nome tem que ter um valor do tipo string, né? Do tipo caractere. Por quê? Porque a gente sabe que nome não tem número no meio. Nomes são somente letras do alfabeto. Portanto, a gente tem essa característica. Aqui, como exemplo, eu trouxe nome como Vanessa, idade 18, telefone, né? Que são vários números. E, no caso, eu trouxe alguns tipos também de variáveis, que é o tipo inteiro, o tipo real, o caractere e o lógico. O inteiro, então, é denominado aos números. O real são valores maiores, tá? E no caso com decimal, podemos ser tanto negativo como positivo. O inteiro também tem essa característica, tá? Ele pode abordar tanto os números positivos quanto negativos. Já os caracteres, a gente está falando mais da parte de letras, tá? Do nosso alfabeto. Podem ser maiúsculas ou minúsculas, abordando até mesmo caracteres especiais. E o lógico, nós temos então a questão de quando a gente precisa de algo mais complexo e a gente precisa decidir se aquela proposição é verdadeira ou falsa. Então a gente usa esse tipo de string lógico, tá bem? Essa, então, foi a nossa primeira revisão. Espero que você tenha relembrado alguns conceitos ou até mesmo conhecido alguns novos, tá bem? Eu fico por aqui e volto na próxima.